E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Basicamente esse vídeo aqui vai ser só sobre o aumento do Banco Central japonês, tá? Se tiver espaço, aí eu coloco alguma outra coisa, mas basicamente vai ser só ele. O Banco Central japonês ele aumentou as taxas de juros para poder tentar segurar o dólar. Eu já havia alertado sobre isso em outros vídeos. E ele conseguiu? Aparentemente sim. No momento da gravação desse vídeo, o dólar está em 149. Tá? Mas caiu o japonês? Sim, é aquela velha história. Deu aqueles movimentos que dá aquele efeito manada. Aí foi todo mundo para comprar, aí deu aquela despencada. Por quê? Por que disso? É aquela velha história. Quanto mais no mercado, como é que fala assim? Mais desvalorizado. Quanto menos, mais valorizado. E nisso você já sabe, né? Então quem comprou está garantindo o seu ali. Então quanto mais pessoas comprarem agora o iene, mais ele vai despencar. Como é que fala assim? O dólar vai despencar e o iene vai valorizar. Pode parecer confuso, porque nós temos dois valores, o iene e o dólar, ao mesmo tempo atrelado. Então nisso pode parecer um pouco confuso. É só parar, dar aquela respirada e seguir em frente, que você vai conseguir, como é que se fala assim, discernir as diferenças. Mas olha só o que está saindo também na mídia japonesa. 日銀は今回の会合で政策金利を 0.25% 程度に引き上げる追加の利上げを決めました。また大規模緩和の一環として進めてきた国債の買い入れについて、現在の月間6兆円程度を2026年1月から3月には月間3兆円程度まで減らすことを決めました。植田総裁は会合の後の記者会見で、今回追加の利上げに踏み切った理由について次のように述べました。我が国の経済物価はこれまで示してきた見通しにおおむね沿って推移しています。Ueda falando. もっとも輸入物価は再び上昇に転じており、先行き物価が上振れるリスクには注意する必要がある状況となっています。こうした状況を踏まえ、本日の会合では 2% の物価目標の持続的安定的な実現という観点から金融緩和の度合いを調整することが適切であると判断しました。また、Tá bom, já chega, senão vai me dar problema. Até porque tem esse problema do YouTube, né? Então não posso colocar tudo. Então, na reunião de política monetária realizada, o Banco do Japão decidiu aumentar as taxas de juros para cerca de 0,25%. Quando eu havia anunciado isso antes, em um vídeo anterior, ficou a dúvida que ele ia aumentar a taxa de juros, beleza, mas para qual ramo? Para curto prazo, para longo prazo? E aqui nós tiramos a dúvida. E ele fez a curto prazo para quê? Para tentar minimizar os danos. Japonês, por que você está falando isso? Porque se ele coloca a longo prazo, a coisa ele vai ter, o Japão vai ter que pagar uma grana muito maior. A curto prazo, os rendimentos são menores. Então o Japão, como é que fala assim, dá aquela aliviada, né, em questão de gastos. Entre fazer o gasto e não fazer, e tentar segurar é bom, né, Cebolinha, segurar o dólar e não segurar, dos males o menor. O efeito vai ter, isso era fato. O Banco do Japão cansou de ver nesses últimos 3 anos. O Kishida viu que foi um tiro no pé o plano que ele tentou, então ele tinha que fazer alguma coisa para remediar. Dava para segurar, como é que se fala assim, a efeito colateral zero? Não. Da forma que chegou, não. Se eles tivessem segurado no início, sim, mas agora não. Então vai ter prejuízo? Vai, de qualquer maneira. Mas o prejuízo ainda, como é que fala assim, vai ser reduzido. Menor é bom, né? É melhor reduzir como é que falou, o prejuízo do que deixar escancarado. Foi o que eles fizeram. Tá, resumindo a história toda, mas continuando aqui. Em respeito, a esse respeito,
O presidente do Banco Central japonês, Ueda, disse na conferência de imprensa após a reunião: precisamos ter cuidado com o risco de movimento ascendente nos preços e julgamos que o aumento na taxa de juros é apropriado para atingir o objetivo de preços de 2% de uma forma sustentável. Sim, porque eu já trouxe o cálculo que o Banco Central usa para poder medir como é que se fala assim, a taxa de juros no Japão. E de acordo com eles, no caso da inflação, tá zero. Mas se usar a base de cálculos que eles usam, que eu trouxe aqui no canal, realmente tá zero. Não há como negar esse tipo de coisa. Mas é a base de cálculo deles. Só que entre a base de cálculo deles e a realidade existe um gap desse tamanho. E dentro de entre uma ponta e outra, você vê o tamanho do buraco que tem. E nisso, como é que se fala assim? Só está ficando pior. Então não adianta querer tapar o sol com a peneira. Era o que eles estavam fazendo esse tempo todo, nesses últimos 2 anos. Né? Não tem como. Então eu sempre vinha alertando, ó, o troço tá esquisito, o troço tá feio, o troço tá piorando, vamos segurar na onda e assim vai. Por isso que eles estão tentando fazer agora a juros a de curto prazo, para minimizar é bom, né? Hoje estou falando errado pra caramba. Minimizar, tá, o dano. Na conferência de imprensa, o Ueda disse que a razão para o aumento adicional da taxa de juros, porque o ministro do Japão é bom, né? Hoje está bravo, nossa senhora. O ministro das finanças do Japão já tinha aumentado a taxa de juros no Japão. Deixa eu beber, porque hoje tá bravo o negócio. Embora a economia e os preços tenham apresentado uma tendência globalmente em linha com a perspectiva de apresentarmos os preços das importações, aquilo que o Japão compra, começaram a subir novamente. É necessário estar atento ao risco de movimento ascendente dos preços. Diante dessa situação, o grau de flexibilização monetária deve ser ajustado na perspectiva para atingir a meta de preços de 2% de forma sustentável. Continuando aqui, porque ainda tem mais, né? Relativamente ao impacto da subida das taxas de juros que teria sobre a economia, ele disse: mesmo que uma subida nas taxas de juros seja um pequeno ajustamento a um nível muito baixo em termos de níveis de taxas de juros ou de taxas de juros reais, terá um grande impacto sobre a economia. Sim, fato. E eu vou falar isso para você depois. No caso, com um impacto negativo na economia. Em relação à futura gestão da política monetária, o Ueda disse: dada a atual taxa de juros real, que está no nível extremamente baixo, bom, isso é fato também, tá? Isso antes do aumento. Agora, com esse aumento, né? Se as perspectivas para os preços econômicos aqui apresentadas se concretizarem, a taxa da política continuará a ser ajustada em conformidade. Então não parou por aí, tá? No 0,25 existe uma grande chance disso continuar subindo, a taxa de juros. Vamos aumentar as taxas de juros e ajustar o grau de flexibilidade monetária, disse ele, indicando que são possíveis novos aumentos da taxa de juros. Sim. Então já dá para você ter uma ideia que isso não vai parar por aqui, porque eles vão tentar conter agora o aumento do dólar em detrimento às importações. Porque o Japão, basicamente, ele cansa de falar, o Japão é uma ilha, ele chegou ao seu ápice de crescimento, ele não tem mais para onde ir. Diferentemente da China, da Rússia, do Brasil, que ainda tem extensões territoriais que dá para fazer muita coisa. Por isso que se o Brasil fosse um pouco mais inteligente, no caso dos políticos ali, parassem de roubar tanto, querer meter a mão, e fosse um pouco, não digo patriota, tá, mas um pouco mais eficiente na gestão, o Brasil poderia estar no primeiro lugar, assim, como é que faz assim, na política de primeiro mundo há muito tempo. Mas você vê que não, o negócio é enriquecimento ilícito e acabou.
Então, tipo assim, o que importa é para mim, o resto do povo que se lasque. Por mais que o povo que está me dando o serviço, ele me dando o trabalho, porque o povo votou em mim, mas eu quero que se lasque. Então, basicamente, esse é o pensamento, tá? Se parar para ver. Tanto que você vê que chegar ao ponto do judiciário no Brasil tentar legislar em relação ao executivo é tenso o negócio, né? Mas voltando para cá, para o Japão. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa tá. Mas como ele falou aqui, né? Mesmo que a taxa de juros seja baixa, vai criar um grande impacto de forma negativa na economia? Vai. Por quê? Por exemplo, financiamentos, casa própria, etc. Com o aumento na taxa de juros, vai aumentar o quê? Os financiamentos. Então, dependendo da forma que foi feito o contrato, muita gente vai amargar. E os futuros contratos vão sair mais caros. Então, você vê que, então, para quem vende casa e etc., vende terreno, casa, isso vai ficar ruim? Vai. Porque dependendo, vai diminuir, como é que se fala assim, compradores. Aqueles que pelo menos têm noção de mercado. Tá? Aqueles que não têm noção de mercado, aqueles que fecham os olhos e falam assim, não, seja o que Deus quiser, de uma forma totalmente imprudente, esse não. Esse vai com cara e coragem. Só que é aquela velha história. Essa cara e coragem, lá na frente, pode ser que aconteça o quê? O cara não consiga pagar, tá, o financiamento, ele perca a casa e ainda fica com as dívidas. Você vê que é prejuízo duas vezes. Mas é questão de inteligência. Entre aumentar o dólar, então aumentar o dólar assim, em relação ao iene, e aumentar a taxa de juros, desculpa o termo, tá? Mas o regaço na economia, no caso de aumentar a taxa de juros, é muito menor do que deixar o dólar à vontade. Então é melhor eles tentarem segurar o dólar pagando uma taxa de juros do que não fazer nada. E eu sempre venho falando isso desde quando essa nhaca começou. Que eles não estavam fazendo nada, eles tinham que tentar fazer alguma coisa para poder segurar isso. E eles estavam fazendo isso com o quê? Com a taxa de juros. Só que em vez de fazer taxas de juros a longo prazo, por quê? Para aumentar o regaço, como é que se fala assim, nas contas públicas japonesas, é melhor fazer de curto prazo, porque enquanto tem grana em caixa, faz movimento, já como é que fala assim, faz os movimentos, já paga rapidinho, para evitar a chance de calote, para não ficar feio para o governo. Mas continuando aqui. Os preços econômicos do Japão evoluíram amplamente em uma linha com perspectiva. Em relação ao contexto da mudança da política monetária, o presidente do BOJ, né, o Ueda, disse: a economia e os preços do Japão evoluíram, geralmente em uma linha com perspectiva que mostramos até agora. Isso eu venho mostrando também. No entanto, os preços das importações começaram a subir novamente e as perspectivas futuras para o preço são incertas. Sim, quanto mais subir, pior para o Japão. Mais inflação, mais aumento de preços, mais, como é que se fala assim, os aumentos salariais não vão acompanhar, porque o Japão praticamente já está no patamar de Brasil, tá, nesse ponto, em questão de inflação. Para poder tirar isso aqui, vai levar alguns anos. Só que se continuar deixando a inflação subir do jeito que está, nem anos não vai conseguir mudar a situação. Se eles querem mudar a situação, para chegar ao ponto de fazer 2% sustentável, eles vão ter que beirar a deflação de novo. Na situação que chegou, eles vão ter que beirar a deflação, querendo ou não. Então, se eles não fizerem nada, a situação é pior. Então é melhor eles fazerem alguma coisa, voltar a beirar a deflação, coisa que eles não querem, mas vai ter que fazer para poder equilibrar salários com inflação, para poder sair dessa situação. Caso contrário, não vai conseguir. Tá? E dos males o menor, pagando a taxa de juros. E vocês viram que, dependendo, para poder tentar controlar como é que se fala, o aumento do dólar no Japão, primeiro, eles vão ter que torcer para não ter ações especulativas. Cansei de mostrar aqui por A mais B, com exemplos reais, que
especulação arrebenta o câmbio do Japão. Então, eles têm que tentar evitar o máximo possível especulações nesse nível, como é que fala assim, nessa altura do campeonato, para segurar a moeda estável o mais tempo possível. Quanto mais eles, como é que se fala, segurarem a moeda, menos eles vão ter que fazer intervenções diretas. E com isso, como é que se diz, menos gastos diretos eles vão ter. Porque eles diminuíram, tá? Eles programaram para diminuir as compras de intervenções mensais. Porque eles faziam intervenções mensais numa casa de 5 a 6 bilhões todos os meses. Então eles querem diminuir isso também, porque são gastos diretos. Porque se o governo cortar esses gastos diretos, vai sobrar mais grana para ele. É a mesma coisa que eu falo para todo mundo que me pergunta. Quer ficar rico? Quer sair da pobreza? Corte gastos. E é o que o governo está tentando fazer, cortar gastos. E você na sua vida, dependendo, você tem que tentar cortar gastos. Um grande corte de gasto que ninguém dá valor, desperdício de comida. Tanto que o governo japonês estava fazendo uma diretriz, o que eles falam de guideline. Eu pensei 2 dias em relação a isso para trazer essa matéria. Eu resolvi não trazer. Mas o que esse guideline que o governo japonês estava falando em questão de desperdício de dinheiro nos restaurantes? Porque tem muita gente que vai lá, pede comida, né, como é que se fala, e acaba sobrando. Só que em vez de levar para casa, o restaurante tem que pegar e jogar fora. Então isso é desperdício de comida e desperdício do dinheiro. Porque se a pessoa levasse essa comida para casa, ela poderia fazer uma outra refeição ali, com aquilo que sobrou, ou complementar, e ter menos gastos com comida. Porque você já teve algo complementar ali que vai te dar menos gastos, porque você já pagou por aquilo. Então o governo estava compilando, tá, regras e diretrizes para os restaurantes poderem incentivar as pessoas que vão comer no restaurante, caso sobre comida, a levar para casa. Então, no caso, os restaurantes, tem uns que poderiam cobrar pela bandeja, vou te cobrar um preço simbólico aqui para você pegar, no caso aquela vasilhinha de bentô, pegar o resto de comida e levar para casa. Ou alguma outra ação parecida, para evitar os desperdícios. E nisso diminui, como é que se fala assim, gastos. Então o desperdício de comida é um gasto muito alto aqui no Japão. E se levar em conta, tá, historicamente falando, que no final da Segunda Guerra muita gente passou fome, e os mais antigos trouxeram isso como bagagem, né, tentando explicar para os seus filhos, né, ou mesmo que passaram ali, os filhos que passaram fome em relação àquilo. Então eles têm aquela, historicamente, essa parte de bagagem. O que é diferentemente das novas gerações, que não passaram por isso. Então, existe conflito de ideal, existe muito conflito de ideal. E é nisso que a gente tem que levar também em conta. Porque tem muita gente que é radical, nunca passou uma fome, nunca passou um problema na vida, e quando acontecem certas coisas, fala assim, esse daí tá de mimimi, esse aí que não sei o quê. Mas vai ver a bagagem histórica que o cara passou. Por isso que eu falo que tem determinadas ideias que pregam aqui no Japão, até mesmo entre os brasileiros, né, que não faz muito sentido, né? O que eu quero dizer com isso? Que tem muitas ideias que circulam entre a comunidade brasileira aqui que parece ideia de rico. Não condiz com a realidade do pobre. Só que aquela velha história, eu quero ostentar para parecer que eu sou uma pessoa boa, uma pessoa, como é que fala assim, uma pessoa que cresci na vida, para poder falar que eu tenho autoridade para falar alguma coisa, mas tá falando besteira, porque entre você falar uma coisa, e aquela coisa fazer junção na vida das pessoas, são duas coisas extremamente diferentes. Então a pessoa que está falando um monte de besteira ali, se ela não fizer de uma forma que compactue com a vida, a atual situação da pessoa ali, aquilo não vai ter sentido. E com isso, o que acontece?
né? Não vai ter ação nenhuma. A pessoa só vai parecer que é um puta de um cara, dependendo da situação ali, as pessoas vão querer seguir o cara. Nossa, é um cara bem sucedido na vida, que não sei o que, tá, ele conseguiu, vou lá, né, atrás desse cara para ver se eu consigo crescer na vida também, para ver se eu consigo crescer em alguma coisa. Só que dependendo, vai tentar seguir o que o cara tá falando, o cara se fode, ou não consegue, fica frustrado, etc. Um grande exemplo disso é o que acontece aqui no canal. Por isso que às vezes eu venho falando já alguns vídeos, eu vou parar de falar de economia aqui no canal, porque eu venho falando de economia, tentando trazer de uma melhor maneira possível, mas pelo menos 80 a 90% das pessoas que assistem o canal aqui, entre aspas, tá, que me fazem perguntas, esses 80, 90 é que me fazem perguntas, tá? Não tem a mínima ideia do que é. Realmente é em relação a investimentos, esse tipo de coisa. Ou querer estudar, não, só quer fazer, só quer copiar. Ou só quer tipo assim, ah, me ensina, beleza. Aí eu pergunto, o que você vai fazer por mim? Nada. Então, meu, e aí não existe uma troca, né? A pessoa só quer ganhar e eu nada. Então existe aquela ideia assim, vamos fazer uma troca mútua, os dois saem ganhando. Não, só eu quero ganhar, no caso do outro. Então fica difícil pra caramba. Então chega uma hora que isso cansa, tá? Por isso que eu falo assim, que nesse ponto eu tô quase parando de falar sobre economia aqui, educação financeira, e deixando o pau torar. Como é que fala assim, meu, quem escutou, como é que se fala assim, os avisos, está fazendo alguma coisa, beleza. Quem não fizer, meu, vai chorar lágrima de sangue lá na frente. Ainda você vê que até o próprio Japão está tentando cortar gastos. Só que você vê que vai ter efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais vai resvalar para todo mundo aqui no Japão. Não tem como, tá, isso não resvalar. Mas dá para as pessoas fazerem ainda alguma coisa para tentar segurar sua situação, porque dependendo da coisa como é que vai, não vai dar, não vai conseguir segurar. Mesmo com as mudanças nas taxas de juros, né, as taxas de juros reais permanecerão significativamente negativas e o ambiente financeiro acomodatício permanecerá. Por isso, gostaríamos de continuar a apoiar firmemente a atividade econômica. O cara viajou na maionese ali, falando que o troço vai ficar na forma negativa, né? Só se fosse de perda. Vai continuar perdendo? Vai. Então vai continuar negativo, caso contrário, não. Na questão futura de políticas monetárias, o Eda disse: depende das futuras condições econômicas, de preços e parte financeira, mas dada a atual taxa de juros real está num nível extremamente baixo, sim, 0,25 é realmente baixo. Para quem realmente quer, como é que se fala assim, ganhar dinheiro com juros, proventos e esse tipo de coisa. Tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Que 0,25, dependendo, tá no nível, tá no patamar de BDR comum. Tá? Mas se você quer realmente, por exemplo, ganhar dinheiro com investimentos e esse tipo de coisa, você tem que procurar aquilo que te vai trazer mais rentabilidade possível. O japonês dá um exemplo. No mínimo 8 a 10%, né? Anual, no mínimo. Tá? E de preferência com pagamento mensal. Se você quiser ter mais ou menos uma ideia, você pode tentar, né, como é que fala assim, com pagamento bimestral e trimestral. Tem, como é que se fala assim, investimentos de pagamento bimestral, trimestral, que estão com a taxa de devolução, assim, taxa de, como é que se fala, de ganhos muito bacanas. Eu já achei até de 40% no mercado. É caso raro? Mas ainda acha. Então tem que, como é que se fala assim, dá para fazer dinheiro ainda? Dá, com muita coisa. Mesmo com o BDRs, que são ações globais, né, traduzindo ali. E essas ações globais,
dependendo da situação, para quem quer ganhar com juros, sem ter que ficar sempre, como é que fala assim, tomando conta, dá menos dor de cabeça do que fundos imobiliários. Fundos imobiliários, eles giram a grana muito mais rápido. Só que você tem que ficar atento. Porque se aquela plataforma, aquele gestor ali do fundo imobiliário, ele não está tentando fazer nada para melhorar, aquilo vai cair de forma silenciosa, dependendo se a pessoa não ficar prestando atenção ali, ela não percebe. Que aquilo vai caindo de uma forma bem lenta e muito pouco, perceptível. O que deu para me reparar é que tem muito fundo imobiliário que, se você olhar o gráfico, é um gráfico descendente, assim, bem, como é que fala assim, bem silencioso. Então, se a pessoa ela não olhar gráficos e só olhar questão de rendimentos, ela não vai perceber que ela vai começar a perder dinheiro em médio prazo, dependendo do fundo imobiliário. Por isso que eu falo que eu não gosto muito de fundo imobiliário, por causa desse tipo de ponto. Você tem que ficar muito atento, muito em cima. Diferentemente dos BDRs, que se você pega uma empresa bacana, ela já tem um, como é que fala assim, um ganho consolidado ali, que não vai, como é que fala, nos gráficos não dá alterações, nem para cima nem para baixo. É uma coisa totalmente estável. Então ali você já dá para você sacar que, se você olhar o gráfico de certas BDRs ali, questão anual, o gráfico praticamente não muda. Ele é uma linha só, com uma variação um pouco para cima ou para baixo, mas muito pouco. Então você sabe que se você investir ali, a chance de você perder é muito mínima. Porque os gestores, as pessoas que estão tomando conta ali, são pessoas que querem realmente que o negócio cresça e que não perca. Então aquilo ali, por menos que você ganhe em relação a fundos imobiliários, mas para quem não entende nada, aquilo ali é bacana, que ela pode ficar tranquila. Posso comprar, largar lá. O que já não é o meu caso. Eu sempre, todos os dias, eu fico de olho. Mas por quê? Aquilo que eu falei. No meu caso, eu maximizo meus ganhos o máximo possível, com juros e compra e venda, desde que me dê a oportunidade. Oportunidade que eu falo assim: primeiro, eu tenha dinheiro. Segundo, que aquilo que eu já comprei dê aquela valorizada ao ponto de eu chegar e falar assim: não, agora eu vou vender. Caso contrário, não. Então a gente vai segurando e vai ganhando juros nesse meio tempo. E é mais ou menos nessa ideia que o governo japonês está querendo fazer também. Só que com 0,25 é bem baixo. Tá? Então tá nível assim, bem famoso futsu. Compensa. Se você quiser pegar preço baixo para poder tentar dar aquela valorizada no futuro, sim. Tá? Mas se você não sentir, como é que se fala assim, muita segurança, larga para lá. Mas se você tentar comprar futuramente, se o governo japonês aumentar a taxa de juros, o valor vai aumentar. Então você pode ser que pague caro, caso você queira, como é que se fala assim, fazer investimentos. Por isso que deu essa, como é que se fala assim, essa onda muito grande e despencou para 149, porque muita gente veio comprar para tentar, como é que se fala, garantir o preço mais baixo possível agora. Porque se o Ueda, ele já especulou, porque isso aqui é especulação, falar que futuramente existe a chance disso subir. Então isso aqui foi mera especulação para trazer mais investidores, para segurar o máximo possível o dólar no Japão, com o máximo de investidor possível. Por isso que eu falo que em outros vídeos, o Kishida, ele praticamente fez todas as políticas burras possíveis para começar a trazer uma política inteligente agora. Só que tem gente que vai falar assim: japonês, mas eu não vi isso nos seus vídeos. Porque é aquela velha história. Eu tenho vídeos engatilhados, já preparados, montados, já no YouTube, para vários dias. Porque acumulou muita matéria. Só que eu não posso soltar tudo de uma vez. Porque o YouTube ele não notifica as pessoas.
Então o que está acontecendo? Aquelas pessoas que são membros no canal, eu não estou falando isso para tentar angariar, tá? É o que realmente está acontecendo. As pessoas que são membros no canal, que são membros pagantes ali de assinatura, elas têm acesso a esses vídeos antecipados. E o YouTube, ele está notificando essas pessoas. Por causa desse sistema novo que eu já tinha falado. Só que no sistema normal, ele não notifica as pessoas, pelo menos o canal. Que no meu canal, se eu soltar mais de um vídeo por dia, ele não notifica, porque já aconteceu. Até minha esposa falou assim, ó, você soltou um vídeo novo? Para mim não apareceu a notificação. Então já dá para você ter uma ideia que o YouTube, ele tem certos, como é que fala? Eu não sei se é bug ou é jogada, alguma coisa. Mas quem é assinante no canal tá vendo que eu tô postando, já tem uma série de vídeos engatilhados ali. E eu falei certas coisas nesses vídeos engatilhados. Por isso que eu já tô trazendo isso para você aqui de antemão. Por quê? Porque esse vídeo eu não posso deixar engatilhado. Porque já saiu isso. Isso aqui é parte de economia. Economia praticamente é uma coisa quase instantânea. Se você não acompanhar isso, você perde a, como é que fala assim, a onda. E é o que eu não quero, que você perca essa onda agora. Então, para você ter um pouco mais de segurança na parte econômica, é o que eu já estou trazendo isso aqui, mesmo com grande risco de o YouTube não notificar a grande maioria das pessoas, como não vai. Porque já saiu um vídeo hoje. E quando sai mais de um vídeo, o YouTube ele fala que é spam, então ele não notifica. Para tentar coibir pessoas que postam vários vídeos no mesmo dia. É tenso, pô, caramba, é tenso. Mas, vida que se segue, não tem muito o que fazer, porque é política do YouTube. Relativamente ao impacto da subida das taxas de juros na economia, o Ueda disse, mesmo sendo uma subida da taxa de juros, é um pequeno ajustamento de um nível muito baixo em termos de níveis de taxas de juros, ou taxas de juros reais. Por isso é improvável que tenha um grande impacto na economia. É o que ele está viajando, porque isso vai alterar muito, porque taxas de juros de banco, isso vai acontecer, bancos vão subir taxas de juros, então isso aqui vai impactar na economia? Vai. Financiamentos de casas, vai impactar? Vai impactar. E novos, como é que se fala assim, dependendo do financiamento, ou empréstimo que as pequenas e médias empresas fizerem, vão ter taxas de juros. Então, dependendo disso aqui, pode ser, se a empresa não conseguir se recuperar com esse empréstimo, ela vai se lascar porque ela vai ter que pagar juros ainda. Então isso vai ter impacto? Sim. Então nesse ponto o Ueda falou besteira. Só que ele falou aqui num ponto para quê? Para tentar acalmar os ânimos do mercado. Porque os ânimos no mercado com esse aumento da taxa de juros deu aquela volatilizada. Para investidor ficou beleza. Tá dando risada até aqui. Mas para quem precisa de empréstimos, tá chorando. Porque vai pagar taxas de juros. Da mesma forma que quem fez financiamento de casas, dependendo, vai começar a chorar. Então, não, como é que se fala assim? Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Lei, como é que se fala assim? Do mercado. Da mesma forma que eu sempre falei, não existe almoço de graça. Para alguém ganhar, para alguém comer aquele almoço, alguém tem que pagar. E dependendo, geralmente é você e eu. Então, tome cuidado com suas finanças. Em resposta ao comentário de que a taxa de juros da política do Japão nunca excedeu 0,5%, o Ueda disse, se a situação econômica e de preços mover em uma linha com nossas perspectivas, pretendemos continuar a aumentar as taxas de juros. Penso que se lhe perguntaram se tinham conhecimento de 0,5% como barreira, é aquilo que eu falei. Tá? Tanto que a última barreira, né, o mercado estava prevendo a 170 o dólar. Quem acompanha o canal deve ter visto que eu previ a barreira a 160. Então já dá para você ter uma ideia que o tipo de previsão que eu faço aqui dá certo. Por mais que se fala, você é apenas um youtuberzinho, pô, beleza, nada contra, essa é a minha realidade.
Mas você vê que as previsões que eu faço aqui dá certo. Tanto que depois eu tinha falado, quebrou a barreira dos 160. Mas você vê que o governo japonês não deixou subir. Mas eu ainda tinha falado que a próxima barreira ainda ia ser 170 se o governo japonês tivesse, como é que se fala, deixado a coisa fluir. Mas ele tentou segurar. E é mérito do governo japonês isso aqui? Pô, é. Vamos tirar o mérito dos caras? Não. Por quê? Eles estavam totalmente perdidos. Só que chegou num ponto e falou assim, se a gente continuar perdido, sem ter o que fazer, se não fizer nada, vai ser muito pior. Então é melhor a gente tentar, mesmo que erre, do que não fazer nada. Como estava. E eles tentaram, e o que eles fizeram, por enquanto, surtiu efeito. Pô, cair para 149 é muito bacana, em detrimento a 160. Convenhamos, né? Então, se eles continuarem com esse tipo de ideia e começar a beirar a deflação, isso vai continuar caindo, o dólar aqui no Japão vai ficar bom pra caramba para os gestores aqui, e para eles têm planos. Só que aquilo, se eles não diminuírem isso e as importações continuarem a subir, porque, como é que fala assim, o preço de dólar aqui no Japão vai ser 1, só que existe a precificação lá fora. Porque tem muita gente que passa assim, é só o preço de dólar. Não, além do dólar que está aqui no Japão, existe a precificação lá fora. Então você junta a precificação lá de fora com o dólar aqui de dentro, dá aqui a puff. E muita gente esquece dessa precificação lá de fora. Tá? Na hora de fazer certos relatos, ou fazer certos depoimentos, ou dizer seja lá o que for. Que tem coisa que parece que beira o absurdo, né? Então, tem que se tomar cuidado sim. Então, por isso que a gente não pode esquecer da precificação lá fora. E é nisso que o governo japonês ele tem medo. Porque a coisa estava ficando tão volátil que falou assim, não, daqui a pouco a gente não vai ter grana. Então é melhor fazer alguma coisa enquanto tem dinheiro do que esperar chegar ao ponto de não ter mais grana para fazer mais nada. Aí fudeu 2 vezes. Relembrando as discussões que teve antecipadamente com os participantes do mercado de títulos sobre como decidir o plano específico para reduzir o montante de títulos do governo, Ueda disse: as opiniões recebidas estão refletidas nesse plano de redução em resposta aos fortes apelos para previsibilidade, tá? Aquela velha história da pessoa prever ali. Decidimos indicar especificamente o valor de compra planejado para cada trimestre até março de 2026 e também fornecer informações sobre o valor de compra planejado por um período restante. Por isso que ele já estava falando em diminuir já a compra de títulos do Japão, e é isso que eu trouxe para você. Por isso que eu falo, se você quiser aproveitar essa maré agora aproveite. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo já em questão, até entre aspas, caráter de urgência, tá? Para você. Porque, repito, já gravei um vídeo, já tem um vídeo postado hoje e vai vir esse vídeo ao ar hoje também. Então, com 2 vídeos, muita gente não vai ser notificada, mas se você assistir e pretende fazer investimentos em títulos do governo japonês para tentar a médio prazo segurar isso aqui para você tentar ter um aumento de 0,5 ou beirar o 1%, seja lá o que for que tem na cabeça do Ueda, pode ser uma coisa até bacana, mas faça isso se você não tiver se você tiver dinheiro sobrando. Se você tentar ganhar dinheiro da uma forma especulada, agora com dinheiro curto, dependendo dos planos, você não vai conseguir, porque o Japão ele vai adiar ao máximo novos aumentos de juros. Então já fica a dica. Por outro lado, houve uma série de preocupações manifestadas pelos participantes do mercado sobre o futuro do ambiente do mercado. Levando isso em consideração, o governo também anunciou planos de flexibilidade para consideração da estabilidade dos mercados de títulos do governo. Então você vê que o BOJ fala uma coisa e o governo japonês fala outra. Com a implementação de avaliações intercalares, acreditamos que
Ao analisar cuidadosamente as opiniões dos participantes do mercado, conseguimos decidir, é aquela velha história, vamos usar as opiniões dos outros com certa especulação para a gente poder, como é que fala assim, decidir nossos planos. E decidir sobre um plano de redução sólido que leve em conta o estado atual e as perspectivas futuras de mercado. Quanto mais o governo tirar títulos do mercado, mais isso vai valorizar. Por isso que eu estou falando, se você tiver uma grana sobrando e quiser investir nos títulos do governo japonês agora, como muita gente está fazendo, agora é a hora. Por isso que eu já estou trazendo isso para você de antemão. Quem acompanha o canal que deve se lembrar que eu sempre falei, não compre títulos do governo japonês, que o troço não tá bom, não vai vingar. Agora eu falo o contrário. Quer dar uma aproveitada, só que é para médio prazo. Por que eu falo médio prazo? Porque essas ações, os juros são de curto prazo. Só que eles não estipularam de quanto é o curto prazo na medição deles. Então, dependendo da situação do curto prazo da medição, para algumas pessoas pode ser médio prazo. Por isso que eu já falo, quer comprar a médio prazo? Beleza. Mas não espere grandes coisas. A não ser que dê uma nova degringolada, como é que se fala assim, no dólar, com questão de especulação americana, etc. E isso volte a subir de uma forma horrenda. Aí eles vão lá, eles vão ter que aumentar a taxa de juros de novo para trazer mais investidores para travar o dólar. Então você vê que agora praticamente vai ser o quê? Uma queda de braço entre o câmbio japonês e o câmbio americano, entre aspas, tá? Principalmente se levar em conta o que o Trump já falou sobre o dólar muito forte aqui no Japão. Então realmente tem que tomar um certo cuidado. Quando lhe perguntaram se a redução da quantidade da taxa de compras de títulos do governo colocaria uma pressão ascendente, a pressão subindo, tá, sobre as taxas de juros de longo prazo, porque isso que subiu agora foi de curto prazo, ele respondeu: a grande quantidade de títulos do governo que detemos tem um efeito na redução das taxas de juros. Então você vê que eles têm uma grande quantidade. Então quanto mais eles tirarem isso do mercado, isso vai dar efeito contrário. Mas os declínios nos saldos pendentes será de apenas de 7 a 8%, mesmo daqui a 2 anos. Por isso não pensamos que a pressão ascendente sobre as taxas de juros será significativa. Mas aí eu falo para você, saldos pendentes será, como é que se fala assim? Mas o declínio nos saldos pendentes será de apenas 7 a 8%. Só que 7 a 8% em 2 anos. Então já dá para você ter uma ideia que a taxa de juros deles de curto prazo, né, é baseada em 2 anos. Porque você vê aquele, ó, vai colocar pressão ascendente sobre as taxas de juros de longo prazo. Aí ele falou 2 anos. Então já dá para você ter uma ideia que a taxa de juros deles vai beirar o quê? 6 anos. 2 anos curto prazo, mais 2 anos vai dar 4 médio prazo, 6 anos para cima, longo prazo. Se vai cair o longo prazo a 7 ou 8%, é muita coisa para quem quer fazer dinheiro. Então isso aqui vai espantar quem comprou, tá, os títulos a longo prazo. Então vai diminuir o lucro. Por mais que da outra vez eles tenham feito aquela taxa de juros a 1% ali, que passou de 1% a longo prazo. Só que se tiver um declínio de 7 a 8%, tudo que a pessoa ganhou, ela vai perder e mais. Então vai compensar a pessoa ter aquilo? Não. Então vai incentivar o quê? A venda dessas taxas, no caso assim, desses títulos a taxas de juros de longo prazo. Então nisso o governo japonês vai ficar aqui dando risada até aqui, porque aquilo que ele vendeu a 1% vai desvalorizar muito mais, a ponto do cara perder mais do que o governo japonês. Então já deu para você sacar o tamanho da jogada.
que no caso o BOJ fez aqui, tá? Por isso que eu falo para você, dependendo se você quer aproveitar a onda, agora é a hora. Tá? Questionado se havia possibilidade de novos aumentos nas taxas de juros antes do final do ano, o Ueda disse: isso dependerá dos dados daqui para frente. É aquilo que eu já falei também, explicando antes. Portanto, se for como esperado ou exceder a previsão de a curto prazo, as taxas de juros serão, e eu acho que isso significa que poderá haver novos ajustes. Sim. Por causa desse cabo de guerra com o dólar. Dependendo do cabo de guerra que tiver, eles realmente vão ter que aumentar a taxa de juros, tá? Para poder segurar isso. Ainda assim, vai ser mais barato do que fazer uma intervenção direta. No entanto, a premissa é confirmar os dados e informações. E nesse momento também confirmaremos o impacto dos aumentos nas taxas que foram aumentados até agora. Embora não sejam grandes aumentos de taxas. Mas isso aqui tem um efeito tão positivo na economia japonesa, que se eles usarem isso como base, como exemplos de estudo de caso, você pode ter certeza que eles vão preferir daqui para frente aumentar a taxa de juros para diminuir, nem que seja de forma especulativa, o aumento do dólar no Japão. Porque quando deu, a ideia, quando o Ueda veio a público, né, porque meio-dia aqui no Japão eles anunciaram esse aumento. E 3h30 da tarde, o Ueda ele deu uma conferência. Entre esse tempo, houve uma diminuição no dólar aqui no Japão, mas de uma forma não tão expressiva. Depois do que o Ueda veio a público e começou a falar, o troço despencou. Então, se eles usarem esse tipo de coisa como estudo de caso, eles vão continuar aumentando a taxa de juros para segurar, sim, realmente o dólar, porque isso deu efeito. E caiu além do esperado, porque eles estavam esperando numa casa de 150, caiu para 149. Por quanto tempo? Só Deus sabe. Vai depender do que? Da quantidade de investidores vierem para o Japão nesse exato momento. E depois, tá? Vai depender do que a política, do que o Kishida fizer daqui para frente. Se o Kishida começar a fazer políticas inteligentes, como eu trouxe em alguns outros vídeos, que ainda não foram ao ar, aquilo que eu falo, a questão dos membros, os membros já viram isso, aí é bacana. Mas se ele continuar com aquela política burra que ele estava fazendo, porra, aí é foda, né? Aí não rola mesmo. Aí o dólar vai degringolar de novo. Mas se ele continuar com as políticas inteligentes que ele começou a demonstrar, aí sim. Tá. Japonês, mas que política e inteligência é essa? Os vídeos ainda vão ao ar. Se você quiser ver, se torne membro do canal. Se não, caso contrário, espere até o vídeo ir ao ar. Porque como eu estou com muita matéria acumulada, e eu já expliquei antes que eu não posso soltar tudo de uma vez, por mais que eu grave, tem dias que eu gravo 3, 4 vídeos. Então, eu já coloco no YouTube, deixo engatilhado. Então, quem é membro já deve ter reparado que tem dias que eu coloco 3 vídeos ao mesmo tempo. No mesmo dia. Né? Então, tem coisas assim que saiu, eu gravo. Eu acho interessante, mas solta, com o espaçar de tempo por causa da própria política do YouTube. Senão, se eu soltar tudo de uma vez, as pessoas não serão notificadas e elas não vão ver. E muita gente só entra no canal por notificação. Não é que ela entra mesmo, vou lá ver o canal do cara todo dia, lá ver se tem alguma coisa nova. Tem gente que não faz isso. Então, se não tiver notificação, ela não vai. Né? Então, aí nisso acaba eu perdendo. Né? E eu quero que haja o ganha-ganha, que você ganhe e eu ganhe. Quando questionado sobre os riscos de novos aumentos das taxas de juros a serem adiados ou demasiadamente cedo, ele respondeu: da perspectiva de um objetivo de aumento de preço sustentável e estável de 2% de médio a longo prazo, no caso da taxa da inflação, há um risco baixo. A principal razão
foi que seria melhor ajustar a taxa antecipadamente. Por outro lado, em resposta à crítica de que o aumento na taxa de juros aumentaria o risco do enfraquecimento da economia, mesmo que haja uma taxa elevada para 25 pontos de base, seria extremamente difícil. Se considerarmos as taxas de juros reais em um nível baixo, esta é uma situação profundamente negativa. Eles ainda estão achando que isso vai ser negativo. Não vai. Vai dar problema? Vai dar problema. Tá? Eles estão achando que eles vão colocar isso aqui. Não creio que haverá qualquer travões fortes na economia. Ele está achando que ele vai fazer isso aqui e a coisa não vai dar, como é que fala assim, não vai dar rebote no mercado. Vai. Certeza que vai dar rebote. Tá? Não tem como. Mas, vida que se segue. Tá? O Banco do Japão decidiu aumentar as taxas de juros após a retirada das taxas de juros negativas em março desse ano, se dando a possibilidade de crescente, dos preços subirem em linha com as previsões do Banco do Japão, em risco do iene mais fraco faça subir ainda mais os preços. É aquilo, questão do dólar, e etc. É a primeira vez desde fevereiro de 2007 que o Banco do Japão, quando era governado pelo presidente Fukui, que houve um aumento adicional nas taxas, das quais as taxas de juros são aumentadas ainda mais após a implementação de um aumento na taxa de juros, no caso que foi do ministro das Finanças aqui do Japão. Além disso, a taxa de juros diretora de cerca de 0,25% é o primeiro desde dezembro de 2008, quando a taxa se situou em torno de 0,3% durante a redução da taxa de juros imediatamente após o choque do Lehman. Então já dá para você ter uma ideia, que vai dar repercussão, sim. Só que quem quiser investir agora é bacana também, está sendo um momento ali. Tá? E de acordo com o plano de redução de compras de títulos do governo, foi decidido que o Banco do Japão, no caso as compras mensais, que foram de aproximadamente de 5,7 trilhões de ienes em julho, mas a partir de agora, em princípio, serão reduzidas em aproximadamente 400 bilhões de ienes a cada 3 meses. E as compras serão de aproximadamente 2,9 trilhões de ienes por mês, de janeiro a março, de 2026. Até o ano seguinte. Aí eles vão fazer um novo plano. Contudo, se as taxas de juros de longo prazo subirem acentuadamente, porque existe o risco, da taxa de juros subir, o banco implementará de forma flexível suas compras de obrigações governamentais, no caso, compra de títulos, ou implementará uma medida conhecida como operações de preço limite, nas quais as compras com a quantidade ilimitada de obrigações governamentais a um rendimento especificado. Então, dependendo, eles vão limitar. Isso aqui rendeu tanto, então a gente pode comprar. Assim, a quantidade sim não específica, porque aí não está limitando, tá? De títulos que renderam a tanto. Então eles especificam o rendimento e não limita a quantidade de compra. Além disso, o banco, no caso do BOJ, realizará uma avaliação intercalar desse plano após uma reunião da decisão em junho do próximo ano e irá rever o plano se necessário após examinar as tendências de transações de obrigação governamentais nas funções de mercado. Ao mesmo tempo, indicaremos que a nossa política de compras a partir de abril de 2026. Por isso que eu falo que determinadas políticas monetárias levam-se tempo. Então você vê que aqui eles vão começar agora, visando 2026, eles vão começar a ver como é que o mercado funciona, está se regulando. Em cima disso, de tempos em tempos, eles vão fazer medições e vão mexer nessas regras. Por isso que eu falei que determinadas ações que o Kishida está fazendo agora só vai ser corrigida daqui não sei quantos anos.
era uma coisa perigosa que estava se tornando, como é que se fala assim. Mas você vê que agora podemos começar a ver uma luz no final do túnel. Podemos começar a ver. Por que eu falo esse tipo de coisa? Ainda não é certeza, porque no meio do caminho eles podem fazer uma merda muito grande, um cocôzão desse tamanho, tá? Só que vamos torcer para que não. Então agora existe uma luz no fim do túnel para a economia japonesa. Existe uma luz no fim do túnel. Tá? Não quer dizer que aquela luz esteja desse tamanho. Estamos falando de um trocinho desse tamanhozinho ainda. Então não tenha grandes esperanças ainda. Mas já é uma pequena esperança, é melhor que nada. As participações do Banco do Japão em títulos governamentais de longo prazo totalizaram mais de 580 trilhões de ienes. Isso é muito, não sei quantas vezes o PIB do Japão, tá? Anual. Então já dá para você ter uma ideia o quanto de, como é que fala assim, de títulos de compras não realizadas o Japão tem ali e o tamanho do endividamento que o Japão tem. Por isso que eles estão desesperados para tirar isso do mercado. Eles querem tirar isso da forma mais rápida possível. Porque o governo Kishida, ele imprimiu muita grana. Ele criou uma dívida muito enorme para, como é que fala assim, para o Japão. Você vê que a dívida mensurável de 580 trilhões de ienes é muita coisa. Você vê que o PIB do Japão não chega a isso. Isso é PIB de vários anos do Japão. Então, tem que se tomar cuidado, sim. Mas de acordo com o Banco do Japão, ao reduzir as compras, as participações diminuirão cerca de 7 a 8% até março de 2026. Então você vê que dependendo da situação, as pessoas que compraram os títulos ali a 1%, pode ser que elas vão perder grana. Aquele título a longo prazo com juros a 1%, elas vão perder dinheiro. Então isso aqui vai ser legal para elas? Dependendo não. Então dependendo vai ser melhor para elas venderem agora, que ainda quando está com esse 1%, do que pagar para ver até o final. Porque dependendo ali aquele 1%, mas com a desvalorização do título, que eles estão cravando isso, você vê que o título valorizando a 1%, mas a desvalorização de 7 a 8%, porra, quanto que os caras não vai ter de prejuízo ali? Então eles estão forçando o prejuízo de quem comprou os títulos. Então eles vão forçar as pessoas que compraram o título a soltar esse título, para eles comprarem aquilo, para eles pagarem menos juros. Porque os juros não vai ser completo, porque se os títulos foram de 10 anos, por exemplo, que eles compraram, teria que ter os 10 anos para ganharem realmente aquela quantidade de juros que estava especificada em contrato. Se não fez isso, vai ser menos. Não é igual, por exemplo, não, vou falar besteira, é melhor ficar calado. Até porque o vídeo está acabando aqui, senão eu teria que dar um grande exemplo aqui. Então, boca calada não entra mosquito. Então já dá para você ter ideia como é que está o mercado aqui no Japão, como é que a parte de títulos está, parte especulativa, etc. Se quiser investir, agora é uma hora bacana. Até porque vai vir algumas políticas do Kishida também que vão elevar muito o valor do Japão. Acredito eu, se isso der certo. Tá? Se você não viu esses vídeos, no caso, se você não for membro, espere até o vídeo ir ao ar. Caso contrário, se torne membro para você poder ver. Tá? E eu vou ficando por aqui, que já está dando 1 hora de vídeo, e eu preciso soltar isso logo para você aproveitar essa hype ainda. Tá certo? E Maido!